Bom dia, meninos. Tudo bem, né? Bom dia. Nós vamos começar, né, a correção das nossas atividades de filosofia que eu passei para vocês, né? Então, hoje vamos estar fazendo a correção. Então, a primeira coisa que eu coloquei para vocês, né, era para falar, né, um pouquinho, né, fazer uma pesquisa sobre a Inquisição, né? O que foi a Inquisição? Até mesmo sendo uma das primeiras perguntas. Mas era para fazer uma pesquisa inicial sobre a Inquisição. Então, nessa primeira parte, né, eu coloquei um pouco dessa pesquisa. Então, número 1, primeiramente, realizar uma pesquisa sobre a Inquisição no período medieval, no caderno de filosofia, e posteriormente responder as questões abaixo. Então, vocês iriam fazer essa pesquisa, e depois, a partir dessa pesquisa, vocês iam começar a responder. Então, vamos lá, ó. Também chamada de Santo Ofício, né, essa instituição, né, era formada pelos tribunais da Igreja Católica. Qual a instituição? A Inquisição, que perseguiam, julgavam e puniam pessoas acusadas de desviar de suas normas de conduta. Ela teve duas versões, a medieval, no século XIII, né, e XIV, e a feroz Inquisição moderna, concentrada em Portugal e Espanha, que durou do século XV ao XIX. Tudo começou em 1231, quando o Papa Gregório IX, né, preocupado com o crescimento de seitas religiosas, criou um órgão especial para investigar os suspeitos de heresia, né? Então, todos aqueles, né, que não seguiam o que estava pregando ali na Igreja Católica, praticamente, né, era acusado de heresia. Então, qualquer um que professasse práticas diferentes daquelas reconhecidas como cristãs era considerado herege. Então, hoje em dia, nos nossos dias atuais, se pregasse essa filosofia, teria muita gente que seria considerado um herege. Então, afirma o historiador aqui, Rogério Luiz de Souza, da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, em 20 de abril de 1233, o Papa Gregório IX editou a bula, né, a Licet et Capendo, instituindo oficialmente os tribunais de Inquisição. Então, a partir desse momento, né, a Inquisição veio com todo o seu poder, né, para estar punindo. Então, ao longo de 6 séculos da era cristã, a Inquisição atuou de forma bárbara, atingindo as esferas políticas, econômicas, sociais e culturais da sociedade cristã. Os países mais afetados pela Inquisição foram Espanha, Portugal, França, Alemanha e Itália. A maioria das vítimas eram mulheres, né, acusadas de bruxaria. Então, diversas mulheres acabaram morrendo, né, na fogueira, né, acusadas de bruxaria. Então, o suspeito de heresia muitas vezes era espionado por agentes designados pelo Santo Ofício antes de ser levado a julgamento. No tribunal, o suspeito era interrogado por 3 inquisidores, sendo um deles o inquisidor mor, responsável pela sentença final. Raramente o acusado tinha direito a um advogado e era extremamente difícil argumentar sua defesa. Então, praticamente você era considerado culpado. Para obter confissões, muitas vezes os inquisidores recorriam a torturas que incluíam deixar o acusado acorrentado, sem comer nem dormir por vários dias, além do uso de aparelhos de tortura como potro, né, tábua de madeira, onde o suspeito tinha pés e mãos amarrados e esticados até que as juntas rompessem. Então, praticamente, né, sob tortura, você acabava confessando até aquilo que você não fez. Ao final do julgamento, que podia levar dias, o inquisidor mor lia a sentença chamada Auto da Fé. As penas iam das brandas, como trabalhos forçados e excomunhão, até as mais severas, como prisão perpétua e morte por decapitação, enforcamento ou na fogueira. As execuções eram feitas em praça pública, como forma de intimidar a população, né? Então, praticamente para avisar, né, e, né, os demais mudar, né, aquilo que estaria sendo feito e tudo mais. Era praticamente, né, um aviso. Então, além da sentença, o tribunal determinava o confisco dos bens do acusado, o que fez da Inquisição um negócio altamente rentável. Então, praticamente, os bens, né, que o acusado possuía ia para a igreja, né, ia para o tribunal.
Bom, até hoje não se sabe ao certo o número exato de mortos pela Inquisição. Estima-se que os inquisidores tenham condenado e matado milhões de pessoas durante os séculos em que a Inquisição esteve em vigor. Então não se tem um valor exato, né, de quantas pessoas foram mortas, né, na Inquisição. Então milhões de pessoas acabaram sendo mortas, se pegar todos os momentos, né, do período da Inquisição, do medieval e o posterior a isso. Então, 2. O que foi a Inquisição? Então, vamos lá, a Inquisição ou Tribunal do Santo Ofício foi uma instituição judicial da Igreja Católica que existiu entre os séculos, né, 13 e 19, em aliança com o Estado. O objetivo da Igreja era reprimir a heresia e fazer prevalecer a fé cristã. 3. O que é uma heresia? Então, qualquer tipo, né, de pensamento em matéria de fé que fosse contrário da igreja era considerado uma heresia. Então, a palavra grega Haeretikes, que dá origem ao termo herege, significa aquele que escolhe. Assim, no longo período em que durou a Inquisição, fazer as próprias escolhas era uma atitude extremamente perigosa. Então, você aqui era uma verdadeira intolerância religiosa. Você não tinha uma opção de escolha, não podia escolher aquilo que você fosse pregar. Você teria que seguir conforme o que mandava a Igreja Católica. Então, caso essas escolhas representassem uma ameaça ao poder da igreja, a pessoa poderia ser perseguida, processada, torturada e condenada, inclusive à morte. 4. Qual Papa criou o Tribunal do Santo Ofício em 1233? Foi o Papa, né, Gregório IX. Ele que criou o tribunal. 5. Quantas pessoas foram mortas pela Inquisição? Igual a gente falou, são estimativas, não tem um valor exato, né? Então, segundo algumas estimativas, mais de 50 mil pessoas, sendo a maioria mulheres, foram mortas por algum envolvimento com a feitiçaria. No século XV, a atuação dos inquisidores passou a se enfraquecer e, dessa forma, outras motivações ganharam força no desenvolvimento de tal patrulha religiosa. Então, essa é uma fala, né, em relação à quantidade de pessoas mortas. E também há muita polêmica e imprecisão em relação aos números de condenados e mortos pela Inquisição. Alguns falam em milhões, somando-se as inquisições medieval e moderna, mas é muito difícil saber ao certo o número de pessoas mortas, sobretudo na Idade Média. 6. Na Idade Média, muitos cientistas foram perseguidos, censurados e até condenados por defenderem ideias contrárias à doutrina cristã. Cite 2 e justifique os motivos que os levaram à Inquisição. Então, o caso mais comum foi protagonizado pelo astrônomo italiano Galileu Galilei, que quase foi condenado à fogueira por afirmar que o planeta Terra girava ao redor do Sol, no caso, o heliocentrismo. Teve que censurar sua própria afirmativa para não perder a vida, ou seja, foi perseguido. Então, Galileu Galilei foi um, né, desses cientistas que foi perseguido, né, pela Inquisição, né. O outro, né, foi Giordano Bruno. Então, no ano de 1600, em Roma, Giordano Bruno foi queimado vivo pela Santa Inquisição por ser considerado um herege. Então, infelizmente, né, no caso de Giordano Bruno, não teve solução. Então, há quem ache que Giordano morreu somente por defender o heliocentrismo de Copérnico, que ia contra o sistema geocêntrico acreditado pela igreja na época. Mas isso tem suas controvérsias. Na verdade, Bruno demonstrava total desprezo pela hipocrisia da religião e por isso abandonou a carreira religiosa, então para a qual estudou por longos anos na juventude. Então, praticamente, você não tinha direito, você não tinha opinião, você tinha que seguir a Igreja Católica e ponto final. Então, somado a esse descontentamento dele em relação à religião, a época em que viveu era meio conturbada, no sentido em que a igreja queria recuperar o seu poder e assim podar qualquer ideia que ia contra seus princípios, evitando ao máximo que hereges influenciassem seus seguidores e mudassem a visão que se tinha da fé, né? Então, se pessoas argumentassem demais, eles iam atrás dessa pessoa para que não
influenciasse as demais. Então, portanto, né, Jordano era um excelente candidato a ser perseguido pela Inquisição, já que tinha várias ideias e livros contrárias aos diversos dogmas da Igreja. Então, somando tudo isso, fica claro que a morte de Jordano Bruno para a Igreja era interessante, até para uma demonstração de poder. Então, ele servia de exemplo. Então, gente, vamos lá agora para as atividades objetivas, né? Então, número 1. Qual das alternativas explica melhor o que foi a Inquisição? Qual? Então, a Inquisição, vamos lá, letra C. A Inquisição foi criada no século XIII e era organizada e executada pela Igreja Católica Romana. Ela era formada por tribunais que julgavam e condenavam todas as pessoas consideradas uma ameaça às doutrinas católicas. Número 2. Quem foram os que mais sofreram com a Inquisição medieval? Judeus, mulheres consideradas praticantes de bruxaria, cientistas e pessoas que não seguiam a fé católica. Então, judeus, o quanto sofreu, gente, os judeus foram assim, sofreram demais, teve um período, né, do Holocausto. Então, você se seguisse praticamente a religião judaica, você era condenado. Então, foi muito triste. Então, número 3. Por que a Igreja Católica, através da Inquisição, perseguiu, julgou e condenou cientistas? Então, a alternativa correta, letra D, porque eles produziam e divulgavam conhecimentos científicos que contestavam dogmas da Igreja Católica. Então, praticamente hoje, teve muita coisa que a Igreja Católica pregava que hoje em dia, pela ciência, pelas cobertas científicas, né, caíram por terra, né? Foram se descobrindo que muita coisa que era pregada não era verdade. E na época, a Igreja Católica não aceitava isso. Então, quem viesse, né, seja um cientista, um pesquisador com uma ideia contrária ao que a Igreja pregava, era considerado um herege e poderia acabar sendo morto, né, pelo Tribunal de Inquisição. 4. Como foi a atuação da Inquisição no Brasil? Então, a alternativa correta, letra B. No Brasil, os tribunais foram instalados no Nordeste, onde foram julgados alguns casos de heresia relacionados ao comportamento dos brasileiros, além de perseguir alguns judeus, certo? Questão 5. Além dos objetivos religiosos, a Inquisição também teve finalidade econômica? Com certeza. Vocês viram, né, que eles ficavam, né, com os bens, né, das pessoas que eram julgadas. Então, sendo muito rentável também para a Igreja. Então, a alternativa correta é a letra B, sim, pois a Inquisição, ao julgar e condenar uma pessoa, retirava e ficava com seus bens materiais. Muito rentável para a Igreja, né? Então, gente, por hoje é só. Até a próxima aula. Beijos. Tchau, tchau.